Olá, amigos. Voltamos com a aula de número 4, que, independentemente das outras, é uma aula necessária quando falamos em citações nos trabalhos acadêmicos, científicos. Todas são importantes, mas essa aula aqui é essencial para entender por que nós e quando nós devemos usar um autor e devemos citar um autor. Atenção! É importante citar o autor que nós estamos referenciando, que nós chamamos para o nosso trabalho. Porque caso não citemos o autor e nós vamos pegar ou pegamos a informação do autor sem citar, é plágio, é crime. Então é essencial, você pode estruturar um trabalho, você pode até fazer uma pesquisa, mas se você não respeitar a ordem das citações, a oportunidade das citações, a necessidade de citar os autores no seu trabalho é invalidado perante a banca e perante a comunidade científica. Porque é plágio. Quando você copia uma informação de outros autores, até mesmo da internet, e você não coloca as fontes, não coloca a autoria. Então, disso que se trata. Primeiro, por que eu devo citar autores? Porque já outros falaram sobre o assunto. E a citação, o trabalho com as obras de outros autores, me ajuda a enriquecer, a fortalecer o meu argumento. Então, é necessário, por exemplo, me colocar perante a comunidade, diante de um evento, informado que outros autores já falaram, ou que mesmo afirmando coisas, eu conflito com eles. Mas para fazer isso, eu preciso colocar as ideias dele e demonstrar que há um caminho contrário, ou há um caminho uniforme, ou há um caminho que me ajuda a justificar essa minha tese. Então, basicamente é isso. Você vai dialogar com outros autores, você vai citar esses autores. Aqui não há nada inspiracional. Você vai fazer essa ligação, essa relação com esses outros autores. Então, daí surge a definição de citação. O que seriam citações? O conceito da organização das citações parte dos objetivos dela. É uma forma de chamada ou de menção de uma informação extraída de uma fonte. Qualquer uma. Pode ser um livro, pode ser da internet, pode ser uma fonte, pode ser uma pesquisa feita, pode ser um artigo científico. Nós vamos ver depois essas possibilidades. Onde você vai especificar nessa citação a informação, conforme o tipo de citação, que nem toda é igual, e conforme a necessidade da citação dentro do texto. Ah, professor, mas quantas citações eu devo colocar no meu texto? Depende de você, depende da dimensão da pesquisa. Bem, o que não é lógico e correto é você preencher o seu texto com uma sequência de citações onde você não se coloca, onde você não discute nada. Então você coloca conforme o autor, de acordo, ou também esse outro autor, você vai abrindo o parágrafo usando citações de outros autores. Para mim, isso é um compêndio de citações. Bem, não tem argumento próprio do autor, o autor não discute sobre o que foi dito, então cada citação deve respeitar essa ideia de oportunidade. Bem, para quê? Para eu poder discorrer, construir um discurso adequadamente. Lembrem da coerência lógica. Bem, eu me apoio das outras obras. Então, quais são essas citações? Elas podem ser diretas, é a transcrição textual da parte da obra que você consultou, ou indireta, é o texto baseado na obra do autor, mas não especificando as mesmas palavras usadas pelo autor, ou pode até ser citação de citação. Um autor citou outro autor e você cita essa última obra que citou esse autor, fazendo uma citação, mas vem de segunda mão. A citação direta e indireta em um texto sempre se usa quando você está lendo o texto original. Mas muitas vezes existem textos em outra língua que você não domina, mas há um comentador desse texto que você pode citar o autor original através desse autor. Bem? Então você vai citar a obra também
ambas as obras de onde foram derivadas as citações. As citações podem aparecer no corpo do texto acompanhadas das suas respectivas fontes, necessariamente dos dois autores, da obra original, que não está no mercado. Atenção, vamos usar a citação de citação só quando nós não temos o documento, nós não temos a obra, porque não está disponível no mercado, e nós vamos usar, porque uma tradução, nós vamos usar a citação de um autor a esse primeiro autor. Bem, não recomendo fazer citação de obras que você perfeitamente pode localizar na biblioteca ou comprar numa livraria. Então, vamos lá, citação direta. Vamos ver alguns exemplos. Aqui no slide, a transcrição, como já falamos, transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Neste caso, deve-se citar as páginas, volume, a fonte. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha só, o sistema de citação aqui presente é o autor data. Então, por exemplo, aqui eu coloco como citação direta no texto até 3 linhas, com esse exemplo. O ser humano é um ser criativo, pensa alternativas. Essa informação é de Bob. Então, eu tenho que abrir aspas, porque ela é direta, e fechar aspas. Ah, professor, mas tem umas aspas simples intercaladas? Sim, porque o autor no texto original grifou essa palavra, criativo. Ele destacou, fez um destaque colocando aspas. Como eu abro aspas no meu texto e vou fechar com aspas duplas, essas aspas que ele colocou lá, eu vou colocar como simples. Tá? O leitor vai saber que a citação é direta e que o sistema que você está usando aqui é o autor data. Por quê? Você vai colocar o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, a página, porque é direta. Então, não vai usar página quando é indireta. Vamos ver isso depois. Tá? Então, citação direta no texto. Lembra daquele recuo que eu falei para vocês? De 4 centímetros. Por que acontece aqui? O texto citado, esse que fala a experiência fundamental, vírgula, aquela que toca, esse texto é tomado na íntegra da obra do autor, que nós citamos, e como ela é maior do que 3 linhas, ela vai ser colocada nesse esquema aqui de 4 centímetros de recuo, espaçamento simples, vejam aí, e o tamanho de letra menor. Bem? E continuamos com o sistema de citação autor-data. Bem? Sobrenome, ano e página. Mais um exemplo de interpolações. Quando eu não quero colocar toda a informação que o autor colocou na sua obra original, mas eu quero colocar um trecho, uma parte do texto que eu vou citar e eu vou prescindir dessas outras informações. Eu coloco reticência, entre colchete, assim como está aqui, tá? Supressão, quer dizer, antes dessa frase, existe outro texto que eu não vou usar. Então, eu vou partir dessa informação aqui, não é de surpreender, tal, e finalizo, inclusive, com reticência, porque há outros textos que eu não vou considerar necessário colocar no meu texto. Então, eu vou omitir essas informações, mas o leitor tem que saber que antes ou depois, ou no meio do texto, há uma supressão, interpolação. Bem, vamos ver depois os comentários. Continuamos aí com o sistema autor-data. Quanto a interpolações e acréscimos, nós podemos, inclusive, colocar acréscimos ou destacar nesse acréscimo um comentário, fazer um comentário a partir desse colchete, por exemplo, muitos escravos. Aí eu vou colocar a escravidão foi cruel, desumana, tal. É um acréscimo que eu estou colocando e eu fecho o colchete lá em Brasil. Bem? Interpolando uma informação nessa citação. Quer dizer, o autor original não falou disso, mas eu quero especificar para que você saiba, não? Dando uma ênfase, o destaque também. Eu posso até grifar um trecho, uma parte, ou sublinhar, ou colocar em negrito, ou fazer um itálico, que não está, porque não está na obra citada, e eu tenho que colocar lá no final, grifo nosso, no final, a seguir da citação autor-data que está aí. Grifo nosso, quer dizer, o grifo do autor, porque ele foi quem grifou.
Ah? É nosso porque fomos nós que tentamos destacar aqui uma informação que consideramos relevante. Então, nós temos aí outro esquema, informação obtida de forma verbal. Bom, como eu cito uma frase, uma ideia, um pensamento de um professor ou de um palestrante, então eu posso, inclusive, usar esse fragmento, se eu, por exemplo, numa palestra, numa conferência, numa semana científica, jurídica, eu copiei uma ideia de um autor, eu sei que é dele, então eu vou colocar, como não existe obra, porque não está publicada, se tiver publicada no material, você cita essa obra, cita essa publicação, mas como não existe, ou quando não existe, você coloca desse jeito aqui, nota de rodapé, notícia fornecida pelo autor X, na conferência ou no seminário, aí você destaca que é uma informação obtida oralmente, ou na própria aula, informação derivada da aula do professor tal. Citação em trabalho em fase de elaboração. Então, às vezes, o trabalho não foi publicado, mas o autor disponibilizou o trabalho para leitura. Então, o trabalho não tem informações de dados de publicação, como a gráfica, o ano da publicação da página. Então, você coloca no prelo, bem? Quer dizer, em elaboração ou em revisão para publicação. Grifo nosso. Já falei anteriormente, o grifo nosso quando eu destaco em negrito ou vou destacar uma palavra, uma frase dentro de uma citação de um autor. Eu coloco o grifo nosso ou, caso tenha sido o autor, coloco o grifo do autor. Tradução nossa. Acontece muito nas pesquisas comparadas. Nós estamos lidando com textos que foram redigidos em inglês, em espanhol, e eu preciso desse texto no meu trabalho para destacar a importância de algum assunto, algum instituto. Eu vou fazer uma tradução, porque no texto meu tem que estar todo em língua vernácula, em português, só línguas estrangeiras vão ser colocadas fora do corpo do texto. Então eu posso fazer uma tradução, é legítimo fazer isso, traduzir o texto, colocar entre aspas e colocar a tradução nossa. Então, qualquer erro que cita nesse texto foi mal traduzido, você assume a responsabilidade. Então, tradução nossa. Ou, muitas vezes, colocamos o texto em anexo ou colocamos o texto original em inglês ou em alemão lá no rodapé como uma referência informativa, não? Uma remissão a essa ideia do autor. Bem? Citação indireta. Já falamos aí que, às vezes, nós pegamos uma ideia, tiramos uma ideia de uma aula de um autor, mas não citamos de forma direta, quer dizer, de forma textual, na íntegra. É um texto baseado em obra de um autor. Nesse caso, não é necessário colocar aspas. E não é necessário indicar página, bem, porque é uma forma de paráfrase. Você vai colocar a ideia do autor, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Então você coloca, porque a ideia é dele, e você coloca só o ano. Tá? Citação de citação, eu expliquei, se indica com a palavra em latim apud, ou apud. Bem, quer dizer, Tomás de Aquino, obra que foi consultada por Padovese, e nós estamos lendo a obra desse autor, Padovese, publicada nesse ano, nessa página, mas o que ele está fazendo referência ao texto de Aquino. Então, nós vamos citar Aquino através de Padovese. Bem? Então, seria uma citação de segunda mão, citação de citação. E você coloca o texto, obviamente, que o segundo autor está colocando como relevante do primeiro autor. Então, o apud é a única expressão latina que pode ser citada no corpo do texto. Bem? As outras têm que ser colocadas fora do texto. Um sistema de chamada. Então, nós falamos aí, todas as citações no corpo do texto devem ser indicadas pelo sistema autor-data ou sistema numérico. Então, quer dizer, existem dois sistemas. Você vai adotar um ou outro. Se você optou pelo autor-data, todo o trabalho tem que ser redigido e observando a citação nesse sistema, autor-data, que já explicamos. Ou em nota de rodapé. Quer dizer, autor-data é um número numérico, sistema numérico, que seria aquele que nós colocamos em rodapé, normalmente. Bem?
Então, sendo o sistema autor-data, seria interessante você enxergar aqui alguma coisa. Às vezes, você usa obras diferentes do mesmo autor que foram publicadas no mesmo ano. Você vai fazer uma confusão se você não especificar o ano, é o mesmo ano A e a página, para que o autor na referência, o leitor, desculpe, na referência, localizem essa obra. Essa informação é da obra caracterizada com a letra A, ou com a letra B, ou com a letra C. Nem sempre acontece, mas pode acontecer. Um autor publique 2, 3 obras no mesmo ano, e ele tem o mesmo sobrenome, enfim, vai causar uma confusão se você não fizer essa especificação. O sistema de chamada, quando você, por exemplo, elabora citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, do mesmo autor. Então, o mesmo autor publicou vários documentos em anos diferentes, mas é a mesma informação. Você separa desse jeito, com vírgula separada, esses anos das obras que o autor publicou em anos diferentes. Ou citações indiretas de diversos documentos de vários autores. Então, quando você lê e quer citar a um autor que indica ou faz uma reflexão do mesmo jeito que foi feita por outros autores, você coloca na sequência quais são os autores que coincidem com essa informação, com essa afirmação. Então, obviamente, não são citações diretas, textuais, mas são indiretas porque todos coincidem com o mesmo assunto, o mesmo tema. Quanto ao sistema numérico, que eu falei para vocês, quando usamos o sistema numérico, alguém fala, não, nota de rodapé, citação de rodapé, você vai usar, já não se usa muito essa grafia, o número entre parênteses, porque o próprio sistema Word já nos permite criar um número, e ele sequencialmente vai abrir esse número para você digitar informação em rodapé. Mas o que sempre é importante é você entrar, informar os dados da obra, bem? Inclusive o título. No corpo do trabalho aparece Rui Barbosa, a citação entre aspas e o número final já criado automaticamente pelo sistema. Em nota de rodapé vai aparecer simplesmente a sequência numérica e a informação do sobrenome do autor, nome do autor, o título da obra, pode ser em negrito ou em itálico, o ano de publicação, lugar de publicação, a editora e o ano de publicação. Caso seja direto, você coloca, então, a página também. Bem? Em nota de rodapé seria nessa estrutura aqui. Veja-se quando você faz uma nota de referência em rodapé, você veja-se, assim como você explica, você vai colocar um acréscimo na informação, que não é necessariamente uma citação, é uma nota de referência. Assim como o anexo ao presente trabalho, ou uma explicação, uma nota explicativa. A morte é um conhecimento, um acontecimento tal, tal. Ou o contrato é significado também historicamente. Você faz uma nota explicativa, não? A nota de referência, bom, eu já falei, simplesmente referenciar a obra que foi citada, assim como nós colocamos aqui. Veja no slide, Santo, José Carlos, o título da obra, o lugar de publicação, a editora e o ano. Aqui não leva a página porque é um texto, uma citação que não foi tomada na íntegra da obra do autor. Bem? Aqui, quando usamos esse sistema numérico, nós vamos nos deparar com também o uso do latim, frases em latim, que tem um significado. Por exemplo, o uso do idem, ibid, tem um significado para o leitor. Então, por exemplo, se você vai colocar no rodapé uma obra e você a seguir aproximar citação em sequência, também é do mesmo autor, você não precisa voltar a indicar todos os dados anteriores. Obviamente, é uma nova obra, só que é do mesmo autor. Aí você coloca id, o id, e coloca o ano e coloca a página dessa nova obra. O ibid, você vai no mesmo sentido. Você vai, inclusive, citar da mesma obra que anteriormente foi citada e colocar ibid, sabe que é da obra anterior que foi citada, a número 1,
que agora você está fazendo a segunda citação. Coloca IVD para não repetir todas as informações. E assim por diante. Então, o uso do APOD no sistema onde você vai estar redigindo, citado por, aquela citação de citação, opositado, obra citada, já vimos isso, citado, opercitado, opositado. Aqui também em latim, você vai indicar que essa obra de santo já foi citada anteriormente. Então, eu não tenho que repetir, não tenho que voltar de novo a colocar os elementos da obra. Então, aqui já se trata de uma obra que foi trabalhada, citada anteriormente, não sequencial, porque depois dela, da primeira citação, há outra obra, mas eu posso falar, o santo já foi citado, opositado, opercitado. Bem? O uso do passing aqui e ali, em diversas passagens, do mesmo jeito. Estou trabalhando com... Geralmente acontece quando você está trabalhando com poucos autores. Então, você coloca Ambrósio na obra desse ano, passing, aqui, ali, assim como foi usado na citação, nas várias citações anteriores. Uso do loco citado ou lugar citado. Aí você coloca lugar citado do próprio autor anteriormente, para não repetir. Essas palavras em latim nos ajudam na sistematização da informação citada, sem ter necessariamente que voltar. Confere aqui e ali, cifrado, enfim, sem citar a obra que já foi usada de novo, não? Colocar de novo. O uso na sequência, exequim, por exemplo, você vai colocar também e, consequentemente, seguinte, na página seguinte, não precisa colocar muitas vezes a página 26, 27, 28, 29, não é. 26 seguinte, que se segue. A expressão, uma observação, as expressões id e híbrido, que são essas expressões em latim, só podem ser usadas na mesma página da folha da citação a que se refere. Somente a expressão apud pode ser utilizada no corpo do texto. Bem, essa é uma observação interessante. E da mesma forma seria no mesmo espaço que o sistema abriu para a citação numérica, o referencial. Quanto às notas explicativas, também, já falamos anteriormente, você pode fazer uma explicação acerca de um instituto, um conceito, e lançar essa explicação, essa ideia sua, lá no rodapé. Como também você pode fazer uma nota explicativa de comentário sobre esta afirmação, veja também à frente, fazendo uma revisão. Bem, então, basicamente, essas são as características do sistema de citação que eu acho interessante. Só faltaria o sistema de referência, que nós vamos deixar para a próxima aula. Eu convido vocês a que continuem e finalizem esse curso. Seria interessante que vocês vejam quais são as novidades da ABNT a respeito das referências. Então, muito obrigado, bom trabalho e boa pesquisa. Olá, querido. Finalmente chegamos à videoaula de número 5, onde vamos cuidar das referências que nós usamos e organizamos no trabalho científico. Então, é um tema também relevante, porque se citamos, nós devemos declarar, nós devemos colocar a ordem que exigem as normas das ABNT, um elenco de obras, esse elenco de obras organizadas conforme o que se estabelece na norma 6023, bem recente, de 2018. Isto é, a norma 60, do número 6023 de 2018, já caracteriza que as referências é um elenco, uma ordem de elementos que são contidos nas obras e que devem ser colocadas adequadamente para poder reconhecer elas no texto. Inclusive, essa norma já aponta que a referência pode aparecer no rodapé, no fim do texto, ou parte de uma seção, em lista de referência, ou antecedendo, inclusive, o resumo, resenha, recensão,
conforme essa própria norma. Mas o que acontece na prática é que as referências nós colocamos tanto nos artigos científicos quanto nos livros lá no final da obra, bem antes dos anexos e de outros elementos pós-textuais. Então, basicamente a bibliografia que nós usamos no trabalho, só que aqui adquire o nome de referência como um elemento obrigatório do trabalho científico. Bem, existem regras gerais da apresentação da referência. Elas não podem ser colocadas arbitrariamente. Primeiro, a referência é constituída de elementos essenciais e de elementos complementares. Então, quais são os elementos essenciais? Aqueles que nos ajudam a identificar a obra. São informações indispensáveis que você precisa colocar. Já veremos: autor, título da obra, as identificações do documento, enfim. E os elementos complementares são informações que acrescentamos para crescer ou especificar ainda mais a caracterização do documento que nós estamos consultando, como o ISBN, o suporte magnético, entre outros. Existem várias regras, como por exemplo os elementos essenciais que já colocamos como exemplo, e complementares da referência devem ser apresentados na sequência padronizada, conforme nós vamos ver. As referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco. Um espaço simples. Bem, os elementos essenciais devem refletir os dados do documento referenciado. De onde tiramos esses dados? Da ficha catalográfica. Bem, ou da fonte onde foi consultada essa referência, caso seja um documento, caso esteja na internet. Para documento que está online na internet, além dos elementos essenciais e complementares, deve ser registrado também o endereço eletrônico. Aquele onde está o documento, esse endereço eletrônico, e aí nós colocamos a frase disponível em 2 pontos. E a data de acesso, precedida da expressão acesso em 2 pontos. Bem? Então, não se aplica essa regra a mensagem ou documento eletrônico que não tem endereço. Quer dizer, está lá na internet, mas não há um endereço que pode ser identificado. Bem, outras regras importantes é que as referências são ordenadas em uma única lista e devem ser organizadas conforme um recurso tipográfico. Atenção, na forma alfabética. Bem, então, elemento tipográfico, como por exemplo o uso de negrito ou de itálico sublinhado. Se você usar ou escolher um tipo de elemento ou recurso tipográfico, por exemplo, o negrito, toda a referência deve ser organizada usando o negrito. O negrito para o título da obra. São utilizados para destacar elementos do título, deve ser organizado uniformemente em todas as obras elencadas. Isso não se aplica às obras sem indicação de autoria ou de responsabilidade duvidosa. Bem? Se aplica assim para o título de qualquer obra. Ao optar para o uso dos elementos complementares, se a gente colocar elementos complementares que são indispensáveis, a gente vai ter que usar ou colocar os elementos complementares em todas as referências que nós usamos no documento. Bem? Então vamos ver, porque essa norma que nós estamos comentando, ela tem um aspecto importante, que ela coloca exemplo de modelos de referência. Ela dá exemplo de modelos de referência. Como citar, como colocar, como ordenar esses elementos nesse momento. Por exemplo, vamos no slide. Monografia no topo. O que é monografia no topo? Aquela que inclui folheto, livro, manuais, catálogos, enfim. Esse tipo de documento, por exemplo, para o caso dos elementos essenciais, sempre destaca autoria, autor, título, subtítulo. Quando tiver subtítulo, nem toda obra tem subtítulo, a edição, o local, a editora que publica essa obra, esse documento.
Aqui nós temos um exemplo. Luque, Heloísa, liderança em gestão escolar. Bom, eu coloquei esse exemplo e deixei, respeitei esse exemplo, porque um exemplo chave. Você vê, sobrenome do autor, nome da autora, título da obra, todo em negrito, a edição. Então você coloca quarta edição, ou seja, o 4 com o A elevado, o Azinho elevado, você coloca 4.ed, 2.ed, 5.ed, né? Simplificando essa expressão de edição, de edição, né? O lugar de publicação, Petrópolis, 2 pontos, a editora e o ano. Bem? Assim sucessivamente. O que vai se diferenciar nesse texto? Por exemplo, o caso de Bauman tem um título Globalização e um subtítulo. Então, recomenda-se que você grife, coloque em negrito só o título. 2 pontos, as consequências humanas. Lugar de publicação, Rio de Janeiro, a editora e o ano. Como elementos complementares, usando esses dois exemplos, nós colocamos aqui, vejam só, além dos elementos essenciais que nós vimos lá, já mencionados, tem como elementos complementares quantidade de página, ou número de página, onde está esse documento, esse capítulo de livro, essa informação, e ISBN, que seria esse número de reconhecimento de registro da obra. O mesmo caso, tanto para o Luque quanto para o Bauman, você vê a diferença entre um registro e outro. Não? Bem, outro modelo de referência para trabalhos acadêmicos. O que se considera trabalho acadêmico? Já sabemos. Dissertações de mestrado, TCC de doutorado, TCC, que todas são monografia, como explicado anteriormente. Bem, então colocamos aqui dois exemplos. Da autora Ana Luísa Aguilar Rodrigues, né? O título da obra, nesse caso da dissertação, o ano, né? A natureza, que você coloca dissertação, mestrado em, identifica a área de concentração do mestrado, ou o nome do mestrado, e a instituição onde ela cursou esse mestrado. Sim? Como elementos complementares a esses essenciais, simplesmente podemos observar aqui o orientador. Bem? No mesmo exemplo, só se acrescenta aqui o orientador desse trabalho. Bem? Outro modelo de referência, monografia e meios eletrônicos. Bom, são as mesmas informações, só que nós vamos acrescentar, após a data, o ano da publicação, a base onde ele se encontra. CD-ROM, ou é um e-book. Se é livro impresso, não precisa, né? Mas sendo CD-ROM, DVD, disquete, que já não se usa mais, pode vir a aparecer alguma informação em disquete. O online se declara para saber, para especificar que efetivamente essa obra está nessa base de dados como informação essencial. O modelo de referência do documento, do mesmo documento disponível online, também é caracterizado pelo endereço que nós falamos. Ao final, se é um e-book, bom, onde que está esse e-book? Porque às vezes nós temos o e-book no computador, mas às vezes o e-book foi disponibilizado na internet. Então a gente vai ter que usar o recurso da referência de documento disponível em internet, online. Então, disponível em... Veja que essa norma de 2018 exclui aquela grafia ou característica que nós colocávamos anteriormente quando copiamos e colamos o endereço eletrônico. Vejam que só entra HTTP. 2 pontos, 2 barras, e-book, e aí todo o endereço, onde está essa informação, o endereço eletrônico. Acesso em 2 pontos, a data em que você acessou o documento. Bem, por quê? Porque talvez você acessou em 2011 e não esteja mais. Então, tiraram ou simplesmente não existe mais. Pensar assim, foi desabilitado esse site ou simplesmente já não existe essa informação no site. Mas você já coloca em que data
você tirou, copiou, imprimiu esse documento e depois usou para a citação ou para a criação do trabalho. No mesmo sentido, elementos complementares, né, do mesmo autor, da mesma obra, né, aqui é acrescido o ISBN, bem, que é aquele registro dessa obra, porque ela está registrada e reconhecida como obra cuja autoria é desses autores. Nesse caso, são 3 autores. Bem, no mesmo sistema, disponível em acesso à data de acesso. Bem, esse tipo de modelo de referência é constante e uniforme para todas aquelas que estão disponíveis na internet, que você tira da internet. Um outro modelo de referência é a parte de monografia. Quando você usa, cita, trabalha com um capítulo, por exemplo, de uma monografia, uma parte específica, onde um autor, nesse caso aqui romano, publicou um capítulo de livro, algumas letras, em digamos, uma obra organizada, coletânea, se usa muito. Então você vai citar o autor dentro dessa coletânea. Por isso, a indicação do in, em itálico, 2 pontos, Levi, e cita a obra, ou faz a referência da obra, da coletânea, onde esse texto se encontra. E como é uma coletânea, você vai ter que colocar as páginas dessa coletânea onde está esse capítulo de livro, onde está essa informação. Bem, bom, essa informação eu sei que está nessa obra de Levi Smith, enfim, e eu posso procurar nas páginas 7 a 16 esse capítulo para a leitura. Acrescemos como elemento complementares o ISBN. De novo, bem? O mesmo exemplo. Outro modelo de referência é a parte de uma monografia em meio eletrônico. O mesmo sentido. Parte de uma monografia em meio eletrônico. Nós colocamos as informações que tiramos, que estamos citando, da obra que estamos citando, ou do documento que estamos citando, que foi publicado pelo Instituto Nacional do Câncer, o tipo, que seria o título do documento, tipos de câncer, lugar de publicação, né? E nesse caso o ano de publicação e o endereço eletrônico, disponível em acesso, a data de acesso. Assim como está nesses outros exemplos. Morfologia, vejam que não são exemplos de direito jurídico, vamos ver mais para frente, exemplo de referências jurídicas, não? De leis, enfim. Mas basicamente se segue o mesmo esquema. Quando citamos correspondência, é difícil numa monografia achar uma correspondência para citar, mas já vi, por exemplo, cartas de Kelsen a alguns autores nessa época, na década dos 60, dos 50, se usava muita carta. Então, por exemplo, dúvidas, comentários, você poderia encontrar em cartas, em correspondências. Bem, então quando você vai citar, se for citar uma correspondência, aqui também tem uma ordem da autoria. Você especifica entre colchete correspondência, identifica o destinatário, o lugar, o mês, o ano e o número de carta pessoal, se é que existe essa descrição. Bem? E elementos complementares, então seriam todos aqueles que estão além desse documento, como se foi autografado, se foi comentado, se foi traduzido. Bem? Outro modelo de referência também é a correspondência disponível em meio eletrônico. Né? Igual, para o caso do direito, é difícil que nós usemos uma referência desse tipo. Mas se existir ou desistir, você usa o mesmo sistema, só que coloca disponível em acesso e coloca a data de acesso. Então, muito fácil. Mais um modelo de referência, publicações periódicas. Essas publicações periódicas se dão em quê? Em coletâneas, coleções que nós falamos, fascículos, revistas, jornais. Então, necessariamente aqui, você vai colocar o ISSN.
totalmente diferente do ISBN, que para livros, aqui seria o registro dessas revistas. Bem, então eu coloquei aqui 2 exemplos trazidos dessa norma, Revista Brasileira de Geografia, lugar, Rio de Janeiro, a sigla, o ano e o ISSN, que é o registro dela. Como elemento complementar, não podemos, inclusive, acrescentar o ano do índice acumulado, quando uma revista que começou em 1939 e ainda está sendo publicada, uma revista que é consagrada precisamente pela sequência, se é semestral, se é trimestral, você coloca essas características que são complementares. Bem, modelo de referência em coleção, publicação periódica em meio eletrônico. As mesmas informações, só que você vai crescer, vai incorporar aqui as informações da base eletrônica onde você tirou o documento, disponível em acesso. Vejam os 2 exemplos, quando são elementos essenciais, quando são elementos complementares. Para publicações impressas e eletrônicas, pode-se indicar em nota o período de publicação impressa, caso seja diferente. Porque às vezes nós encontramos uma revista que é impressa, por exemplo, a nossa Direito e Paz foi impressa e é impressa, e também a mesma versão digital. Você pode, nesse caso, citar, se interessar, ou achou a impressa, cita o veículo de forma impressa ou cita o veículo na forma digital, online, bem, conforme o endereço da plataforma dela. O modelo de referência de coleção e publicação periódica. Continuamos aí com revistas. ISSN também se incorpora nessa revista como elemento essencial, básico. O modelo de referência referente a artigos, ou seção, ou matéria publicado em um documento periódico, publicação periódica. O que vai incluir aqui? Então, o título do periódico, autoria, o título do trabalho, o título do periódico, em negrito, nesse caso em destaque, o lugar de publicação, o ano da publicação, o número, porque uma revista, a edição, o número de página em que esse trabalho se encontra e o ano. Bem, como elementos complementares, nós temos aqui também, podemos incorporar, se foi uma entrevista, se é uma tradução do texto, se o documento é, na verdade, um documento comentado por outro autor, essas outras informações. Mais um modelo de referência, quando se trata de artigos, seção ou matéria de publicação periódica em meio eletrônico. No mesmo sentido, sobrenome do autor, nome do autor, dos autores, quando são vários autores, o título, o nome em negrito do veículo, o lugar, o número e a base em que ele se encontra, a base magnética, meio magnético em que ele se encontra, seja um CD ou seja na internet. Bem? Já na sequência nós vamos simplesmente passar esses exemplos porque basicamente são as mesmas informações. A referência quando é artigo em matéria jornal. Bom, que jornal? O Estado de São Paulo, por exemplo. Faz uma entrevista e você participa nela e esse tipo de informação pode ser citada também, usada como citação. Colocando esses elementos aí, sobrenome do autor, nome do autor, o título que foi discutido, o lugar, que seria a revista, o veículo, não? O São Paulo, que é o título do veículo, o lugar de publicação São Paulo, o ano, e assim sucessivamente os demais elementos que são correlatos a esse veículo. Artigos em matéria de jornal ou meio eletrônico, no mesmo sentido, só que acrescemos aqui 0 hora e acrescemos disponível em o endereço da internet e a data de acesso. Não? Diário do Vale, do mesmo jeito. Acrescemos o endereço eletrônico e a data de acesso. Publicações em eventos.
chama-se que existem eventos que são seriados, porque tem já uma denominação especificada, pode ser um simpósio, pode ser um congresso, como é o caso, não? Pode ser um seminário. Então você entra com essas informações, conforme a característica do evento, e que tipo de documento você está consultando? São anais? Bem, ou alguns eventos derivam e-book também, né? Conforme a organização dos GT, dos grupos de trabalho. Ou são anais, ou são documentos derivados dos trabalhos organizados na forma de e-book, que também resultam desse evento. Bem, esses eventos na internet e eventos também onde você pode adquirir, por exemplo, documento impresso. Você já coloca ou acrescenta as informações do lugar, acrescenta as informações da página, da participação do organizador, talvez. Quando tiramos informações de parte de um evento, então, no mesmo sentido, você declara que são anais do evento A, B ou C, coloca o lugar onde foi desenvolvido esse evento, a instituição, o ano e as páginas onde a informação que você tirou ou derivou da internet desse evento seria interessante também colocar como uma regra, não? E número de páginas. Bem, parte do evento em publicação periódica, assim por diante. As mesmas informações que já apresentamos anteriormente, a mesma descrição dos lugares. O que interessa aí é assinalar o que basicamente é relevante para o destaque da obra. Bem, parte do evento é meio eletrônico, no mesmo sentido, acrescentamos aí, colocamos o endereço eletrônico, citações de patente, que não é o nosso caso, mas na parte da medicina, em outras áreas, você trabalha com patente, você pode citar patente conforme essas regras que também são colocadas nesse documento. Documento jurídico, que é o que mais nos interessa, aí inclui o quê? A Constituição Federal, decretos, códigos, decreto-lei, emenda constitucional. Existe uma ordem de como citar esses documentos, mesmo físicos, código físico ou o código comentado na internet ou físico. Então, por exemplo, eu entraria por o lugar onde foi publicado, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, a Constituição desse estado, a Constituição do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e por aí vai a colocar a edição, quando é impressa várias vezes, a atualização, porque já está na 4ª edição, o lugar de publicação, órgão que se responsabiliza com essa publicação e o ano de publicação. E como elementos complementares também podemos agregar e incorporar outro tipo de autoria ou de organização, como é o caso do Dr. Cláudio Brandão, lá no primeiro exemplo que nós estamos indicando aqui como elementos complementares. Bem, quando é tirado o e-mail eletrônico, são documentos que vigoram nacionalmente. Anteriormente vimos uma Constituição de um Estado, mas se são documentos que vigoram nacionalmente, nós colocamos Brasil, Constituição Federal, especificamos o ano da Constituição, podemos colocar até em negrito, por extenso, a Constituição da República Federativa do Brasil, lugar onde ela está, porque nós tiramos ela do Planalto, em Brasília, e colocamos aí as informações do site onde nós tiramos, com certeza seria esse portal do Planalto. Bem, no mesmo sentido, uma lei, Curitiba, Brasil, um decreto-lei, depende da vigência ou da validez territorial ou nacional do instrumento. Bem, então, por exemplo, jurisprudência, o esquema de citação da jurisprudência, Brasil, Supremo Tribunal Federal, em que tem essa abrangência, recurso extraordinário, nós colocamos todos os dados aí, e a matéria de que trata essa jurisprudência. Se há um comentário maior, mais aprofundado, você vai ter que usar esse comentário lá no trabalho, até para poder indicar e fazer
um contraponto com a tese que você está defendendo. Bem, mas basicamente na referência entraria essas informações aqui. Bem, jurisprudência meio eletrônico, o mesmo sentido, só que com acréscimo do endereço eletrônico e a data de acesso. Alguns atos administrativos normativos, de caráter normativo. Então, colocaram aqui vários exemplos, como um ofício circular, como um ofício da União. Então, você vê aqui o que caracteriza o documento quando você vai citar. Difícil que nós citemos, mas na área do direito administrativo e ambiental, nós temos visto o uso de citações e de referências nessa ordem de actos normativos. Acto normativo meio eletrônico, no mesmo sentido. E acrescemos o que já sabemos, não? O endereço disponível e a data de acesso. Documento de cartório, também é difícil usar ou referenciar documento de cartório, mas se você está fazendo um comentário de um estudo de caso, por exemplo, você pode usar perfeitamente o documento, o que caracteriza a certidão que você colocou como exemplo de uma querelhante ou de uma pessoa reclamante, enfim, a respeito do que você está tratando, cuidando no trabalho. Não? Documento audiovisual, então filmes, é difícil citar filme em licitações jurídicas, mas você fica à vontade. Bom, se for filme, aí você tem elementos essenciais e elementos complementares que devem ser extraídos dessa produção. Bem, além do título, se é VHS, MVHS, se a color, o som, enfim, essas características aí são relevantes para colocar lá. Filmes, vídeos e meios eletrônicos do mesmo sentido, só que o acréscimo que não sabemos. Né? Outra indicação de responsabilidade enquanto à autoria, quando se trata de pessoa física, é simples. Nós usamos sobrenome, o nome do autor, o título da obra, como já indicamos anteriormente. Lugar de publicação, a editora e o ano. Tá? O assunto está quando são vários autores. Já vimos alguns exemplos onde nós colocamos o sobrenome do autor, o nome do autor, separado de ponto e vírgula, depois começa com o sobrenome do segundo autor e assim. Quando forem vários autores, você pode colocar na sequência separado por ponto e vírgula. Ainda você pode usar a expressão et al. Quando são mais de 4 autores. Quando vê 4 ou mais autores, convém indicar todos ou você se limita a colocar essa expressão que significa e outros. Bem? Aí você coloca o título da obra, o lugar de publicação e assim por diante. Bem? Quando tem sobrenome hispânico, esse é um grande problema, e é o meu caso, porque aqui sempre se começa com o sobrenome da mãe. Aí seria, por exemplo, no meu caso, o meu nome é Pablo Jiménez Serrano, aqui me citam como Serrano Pablo Jiménez, porque Serrano é o sobrenome da minha mãe, e tem autores que me citam como Jiménez Pablo Serrano, outros Jiménez Serrano Pablo. É um problema quando você tem um documento com sobrenome hispânico, mas as normas recomendam já, por exemplo, que esses sobrenomes se coloquem em caixa alta, os dois. Garcia Marques, vírgula, Gabriel. No meu caso seria Jiménez Serrano, vírgula, Pablo. Então, o título da obra e os demais elementos que interessam. A indicação da responsabilidade, quando há um grau de parentesco, você coloca o neto, o filho, bem? Especificamente para o Brasil, quando vale isso. E quando nós temos sobrenomes compostos, de Picasso, de Ambrósio, esses nomes compostos são separados também usando a mesma grafia que eles usaram lá na ficha catalográfica. Atenção, o cono foi separado por digamos, uma vírgula ou, digamos, uma aspa simples. Você vai ter que usar a mesma grafia que foi usada lá na ficha catalográfica.
Quando se fala em indicação de responsabilidade como organizadores ou coordenadores, o coordenador, o organizador, você entra com o sobrenome do organizador ou do coordenador, o nome, coloca entre parênteses se é organizador ou se é coordenador. De onde tiramos isso? Também da ficha catalográfica. E a seguir indicamos o título da obra, que com certeza é uma coletânea, um conjunto de textos, de capítulos, que ele organizou na forma de livro. Ou se são vários coautores, você vai ter que colocar os vários coordenadores ou organizadores para que apareçam os nomes em destaque. Quando se trata de pessoa jurídica, já não mais de pessoa física, você vai ter que entrar com a denominação da pessoa jurídica. Nesse caso, por exemplo, vejamos a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, você caracteriza a ABNT, mas você entra com essa responsabilidade. Ou Universidade de São Paulo, o Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Aí você coloca, ou descreve o documento, por exemplo, Manual para o Trabalho Acadêmico, e depois coloca o lugar, o ano de publicação e a quantidade de páginas, como referência. Autoria desconhecida. Quando nós não conhecemos a autoria, o termo anônimo não cabe. E a expressão autor desconhecido também não é recomendado colocar. Não podem ser usados, na verdade. Bem, então você vai entrar com o título da obra, Pequena Biblioteca do Rio, por exemplo, ponto São Paulo, e simplesmente não caracteriza a autoria porque não existe autor. Igual acontece quando é uma informação tirada da internet que não tem autoria. Como citar isso? Bom, você vê quem se responsabiliza por esse documento. Então você vai colocar o órgão, você vai colocar a instituição que se responsabiliza com essa informação e depois não esqueça de colocar o endereço eletrônico e a data de acesso. Não? Então, muitas obras, por exemplo, quando trata-se de registro de datas, muitas obras não têm datas precisas. Também o documento indica, quando não sabemos exatamente o ano da obra, colocamos um ano ou outro, entre colchete, ou colocamos o ano em interrogação, como um ano provável. Ou o ano como ano certo, quando sabemos que efetivamente esse foi o ano de publicação. E assim sucessivamente. Tem várias hipóteses, ou alternativas, possibilidade de você citar o ano, ou o ano aproximado ou provável, a década aproximada ou provável, bem, o século aproximado, certo ou provável. Então, esses recursos existem para indicar que o documento, na verdade, foi publicado, mas desconhecemos a data certa. Bem, outra informação importante é quando existe uma ausência ou falta de dados. Dados importantes, como, por exemplo, não sendo possível determinar o local. Indica-se, entre colchete, aí, esse ponto L, sem lugar. Quer dizer, sine loco, que significa sem lugar. Bem, então nós sabemos o lugar de publicação e colocamos esse ponto L entre colchete. Quando o editor ou a editora é desconhecida, não foi mencionada, no mesmo sentido. Entre colchete, esse ponto N. Bem, fechamos colchete. Quando colocar o editor, ambos, inclusive, não aparecem na publicação. Juntamos essas siglas, sem lugar, sem nome. E sendo impossível destacar a data, esse ponto D. Bem, é muito fácil para aquelas hipóteses em que o documento não apareça como documento registrado num ano ou não apareça o lugar de publicação, o ano de publicação, a autoria, como vimos aí. Bem, bom, até aqui esperamos ter esclarecido muitas coisas nessa parte da montagem e da sistematização dos textos, fundamentalmente o uso das citações e as referências no trabalho científico. Eu gostaria de agradecer o seu interesse pelo curso e convidamos também a que façam
um comentário, nos enviem um comentário e não se esqueçam que vocês têm direito a também adquirir graciosamente, gratuitamente as nossas obras que estão disponibilizadas através da plataforma Jurismestre. Então, fiquem conosco e muito obrigado pela atenção. Boa pesquisa!